O povo não deve ter medo de seu governo. O governo deve ter medo de si. Show, tão começando então. E aí, mano, tá como por aí? Pô, eu cheguei tem pouco tempo aqui em Sampa, né, mano? Tô começando a me adaptar e trocar ideia com a rapaziada dos coletivos, tá ligado? Pra começar a movimentar as coisas por aqui. De tentar tecer essa teia aí de autonomia, né, mano? Tem muito trabalho pela frente, um montão de galera tá começando a construir documento, né, e tentando colocar em prática. Então a gente tá no corre total, tentando conectar com as ocupas e tal. E é todo dia uma correria danada, mas sempre aquela chama acesa, né, de que o bagulho vai ser possível, tá ligado, mano? Eu tô aqui no processo da escrita aqui e análise, né, de várias situações, porque a gente geralmente vê as coisas de fora, né, tipo assim, quais problemáticas que estão fora da gente, né, o que na estrutura tem problema, né, mas qual os efeitos, né, que essa estrutura causa dentro da gente, né? Essa que é a parada mais que se a gente for buscar alguma solução, a gente só vai encontrar aí, entendeu? A gente só vai encontrar a solução através de compreender quais os efeitos colaterais que a gente sofre por causa da estrutura, né? Pode crer. Então, tipo assim, tenho feito essa análise assim da infância, da criação, das instituições, da cultura, né? Que a gente tá dentro da contracultura porque a gente bate de frente com a cultura industrial, né? A cultura capitalista de mercado, que é a cultura que produz, né? O subproduto da alma do povo, né? É como se pegasse a autenticidade a autenticidade cultural, né, de um lugar e pegasse aquilo, transformasse em produto. E isso aconteceu até com a contracultura, né? Que a própria contracultura que bater de frente com a cultura é roubada para vender na loja de boa. Os punk tá andando a roupa rasgada, os caras vai lá, rasga a roupa de propósito pra vender. Lança uma marca de roupa rasgada. Igual rolou isso com hip, rolou isso com punk, com grunge, né? E toda a subcultura, Verdade. toda a Eu contracultura. tava falando sobre isso outro dia, mano, essa ideia aí. De tudo que oferece perigo pro sistema, de alguma forma, de desarticular as suas engrenagens, ele acaba cooptando, levando pra ele, transformando num produto, dando tipo prestígio, tá ligado, mano? Dá prestígio pro bagulho, e aí quando esse bagulho ganha prestígio, ele se distancia de nós. E é um bagulho que nós somos uma massa de gente, né, mano? E aí esse prestígio acaba desarticulando a ferramenta de ser uma coisa que pode quebrar a engrenagem, né? Isso aí aconteceu quando o punk rock foi ficando... Eu acho que bem antes do Emacore, né, cara? Quando começou a surgir uma parada mais comercial, que as ideias foram saindo para outros lados, o rap foi ficando desarticulado, foi virando bling-bling, né? Todas as coisas que oferecem perigo pro sistema de desarticular as suas engrenagens e poder tentar unificar o povo em torno das suas questões, né, cara? Das suas mazelas. O bagulho acaba sendo cooptado. Tinha um maluco, mano, chamava Maquiavel, que ele escreveu um livro chamado Príncipe. Sim. Que falava sobre isso, mano. Falava sobre esse lance do prestígio. Uma parte, não lembro exatamente como estava escrito, mas as palavras que ele falava mais ou menos essa ideia de uma atividade de agitação política, tá ligado? Em direção a colocar o povo com consciência para lutar pelo fim das suas mazelas. Pegava aquela atividade de agitação, aquele indivíduo que estava agitando e começava a dar prestígio para aquele maluco, de forma que aquele maluco começasse a se elevar acima do povo. Quando esse malandro se elevava, ele estava sendo levantado pela elite, né?
E aí ele já não representava mais o povo, porque agora ele estava numa outra casta defendendo os interesses daquela casta privilegiada com a qual ele estava. Mas ele também não era elite, porque ele tinha vindo do povo e ele tinha se tornado um sujeito neutralizado, mano. E é assim que os caras vão neutralizando nós todos os dias. Quando começou a aparecer um maluco com uma roupa diferente na rua falando sobre outra forma de pensar, os caras já falam, pô, esse bagulho é perigoso. Antes que a galera comece a perceber o que os caras estão falando, vamos pegar isso daí e vamos transformar numa coisa mais comercial possível. Assim a gente enfraquece a força do bagulho. E dia após dia, mano, isso não é só na música, não. Na Várias coisas que a televisão, gente, em tudo. que a gente abraça pra poder desarticular, o bagulho, os caras abraçam de volta. É osso, mano. E, pô, analisando pela questão do indivíduo, sim, mano, você vê que eu tô na questão, você tá em autogoverno, mas o seu autogoverno, você é vários dentro de você mesmo. Esse autogoverno, você tá obedecendo a quem que tá dentro de você? É o ego ou é a consciência? E aí você vê que às vezes começa assim, não é nem na indústria, mas sim na moda, na questão nem na moda assim, industrial, mas na questão do padrão mesmo, de aceitação, né? De poder entrar em um grupo sem ser aquilo, mas por achar que aquela galera é legal para fazer parte. Então aí você vê a galera que dá vivência e a galera da aparência. É aquela música do Moqueca de Rato, visual é tudo, atitude não é nada. Pode crer. É quente. Aí, pô. Da hora. É verdade. E aí eu, pô, tô discorrendo muito sobre a parada da educação, né? E contrapondo a escola com a cultura. Cultura no sentido real de cultura. Cultura que é arte, ciência e filosofia, né? Autêntica. Quando a gente fala de arte, eu não sei qual artista, qual fala de filosofia, não sei qual filósofo, nada disso, tá ligado? É autêntico, você tem o poder de refletir, você tem o poder de conhecer e você tem o poder de criar, de expressar. Então você é um ser filosófico, científico e artístico, né? Então se todo mundo puder, a partir dessas expressões, tipo na arte, a arte é como uma finalização, né, de expressão mesmo. Eu acho que a coisa começa na reflexão, né, que parte da filosofia, parte da reflexão, autorreflexão, e aí depois a ciência, né, o conhecer aquilo que foi refletido para poder criar, né, mecanismos, ou a política em si, né. A política é uma ciência filosófica. A ciência e a política vieram da filosofia, né? E filosofia no sentido de reflexão mesmo, né? Tipo, não sei qual filósofo, a gente pensa só a filosofia nasceu na Europa. Não, a filosofia é uma qualidade humana de reflexão, até o budismo é uma filosofia, o hermetismo é uma filosofia. Então, tipo, eu tenho visto, tenho observado o que eu tenho escrito na estrutura e tal, que a gente vê como base na contracultura do movimento de rua, galera que tá aí nos corre autônomo, né, itinerantes ou não, né, autônomos. Eu vejo que esses três pilares de convergência pode criar uma sociabilidade boa, uma associação, né, entre nós que já existe, né, mas que de conectada e consciente vai proporcionar muita facilidade através da arte autônoma, da ciência nômade, que é o conhecimento nômade, de poder. A arte autônoma, eu posso me locomover e passar à frente o que eu produzo sem depender de patrão e nem um salário. Já tem uma emancipação aí de patrão de salário, do meu tempo também. E o sentido de ser nômade, né, de poder fazer intercâmbio, de encontrar, conectar, passar informação, receber informação e ter espaços, né, onde a gente circula, porque a gente está nessa visão.
e os espaços que a gente circula são casas coletivas, ocupações, né, comunidades ecológicas. E nesses espaços a gente, como nômade, fazer essa ciência, fazer acesso livre ao conhecimento e aos meios de produção. Sacou? Entendi, mano. E aí a terceira parte é, né, o libertário, que é a nossa convivência em solidariedade e apoio mútuo, né? Respeitando a liberdade do outro e garantindo, em vez de propriedade, a gente fazer posses momentâneas de acordo com a necessidade. Entendeu? Então seria uma cultura que é a arte autônoma, ciência nômade e a filosofia cultural que a gente necessitaria para poder fazer esse movimento. O que você acha dessa reflexão? Pô, acho que é um aprofundamento bem legal, mano. E você tava falando e me lembrou uma parada de um maluco que chama Hadet Bassen, que falava sobre as 5 peles. Você já ouviu falar desse bagulho das 5 peles? O maluco, ele era tipo um nômade, né, mano? Ele era artista, tá ligado? Ele trabalhava com pintura, vários bagulho, e depois ele começou a andar pela cidade e achava que os prédios da cidade, a arquitetura e o bagulho que tava acontecendo ali na cidade, ali na parte urbana, interferiam diretamente na existência dele, né? Ele não gostava dessa estética urbana acinzentada, um pouco verde. Ele começou a interferir nos prédios artisticamente. Ele ficou conhecido como médico dos edifícios, né? Começou a criar várias estruturas artísticas convergindo com o ecológico. E aí ele tinha uma série de desenhos que falavam sobre prédios e tal, a nova configuração de prédios com florestas em cima, captação de água de chuva, um barato muito louco. E aí tá falando sobre educação, né? E ele fez um esboço, assim, tipo um desenho parecido com um desenho de 5 peles. Falou assim, pô, todos nós temos 5 peles, né? A nossa primeira pele é essa que me diferencia de você, né? Quando olha pra mim, olha pra você, sabe quem é tu, quem sou eu, né, cara? Mas, pô, Sagaz é esse, Diego é o outro, tá ligado? A nossa face, né? A nossa epiderme, essa é a nossa primeira pele. A segunda pele seria a forma como que a gente se manifesta no mundo, né, cara? A nossa vestimenta, que dá indício das coisas que a gente tem inclinação, né, cara? O cara que no lugar que ensina Kung Fu, um monge Shaolin, tem um tipo de vestimenta que dá uma indicação do que ele faz, e assim sucessivamente, né, mano? Mas a vestimenta é uma característica da personalidade do maluco e do local que ele vive, né? Do clima que ele vive, né? Então seria a segunda pele. A terceira pele seria tudo que se aprende dentro da aldeia, né, cara? Dentro da família. Então a família é a primeira fonte de formação política do indivíduo. Tudo que o cara vai absorver ali na aldeia, né? Aquela ideia que lá na África os caras falam que é preciso de uma aldeia inteira pra cuidar de uma criança, né, mano? Para educar uma criança. Então tudo que essa criatura aprende ali na aldeia, que ela aprende com todo mundo que está envolvido ali no processo educacional dela, vai o primeiro processo de formação política do indivíduo, que vai ficar gravado no cara para sempre, mano. Até para se opor, né? Até para poder usar como oposição e tal. Pô. E aí a quarta pele seria tudo que esse maluco aprendeu nesse núcleo manifestado na sociedade, colocando esse aprendizado da aldeia em prova dentro de outros locais fora da aldeia, né, cara? Então, assim, a forma como que ele vai se manifestar no mundo tem a ver com tudo que ele aprendeu. E a quinta pele seria o planeta Terra, tá ligado? Então, assim, o maluco falando sobre esse lance das 5 peles, isso aí deixa muito evidente que o processo como que a gente é educado desde criança, né? E as pessoas, e o jeito que as pessoas olham para nós quando era criança, acaba refletindo na forma como que a gente absorve as coisas na nossa vida adulta, e como a estratégia de manipulação do sistema acaba interferindo na nossa forma de analisar as coisas. E geralmente na a gente nossa só tá superficialidade da análise ou não, tá ligado? A gente é muito superficial em analisar, mano. A gente foi sendo podado filosoficamente porque a gente foi impulsionado a acreditar que a gente não precisa mais questionar nada.
tá tudo mastigado, tá ligado? A gente não confia mais nos instintos, a gente não treina mais esses instintos, a gente é o tempo todo direcionado para ser individual. É porque geralmente a gente tá expondo só trauma. A gente tá expondo trauma no mundo. Só trauma. E a gente vai acabando esses traumas que a gente viveu a vida toda, a gente acaba passando para a nova geração, porque a gente não consegue cortar esse ciclo. Esse ciclo da educação violenta, tradicional, tá ligado? E com poucos processos de fraternidade, de questionamento, de manifestação da criança dentro do local que ela vive. Deu uma travada, irmão. Sobre opinar sobre o que acontece dentro do ciclo dela, tá ligado? A criança também é um indivíduo, precisa de dar opinião no local que ela vive, a opinião dela tem que ser ouvida. E assim o cara vai aprendendo, a pessoa vai aprendendo que ela precisa se articular coletivamente. É sendo podado, mano. Criança não tem vez, criança não tem que querer. E aí quando você cresce, você vai querer como? Como que você vai questionar? Foi colocado na sua cabeça que você tem que obedecer. Obedecer seu pai, obedecer sua mãe, sua avó, obedecer seu professor. Obedecer, mano. Não é respeitar. O cara não ensina a respeitar, acho que não obedecer, tá ligado? Se não é castigado e botar... vigiar e punir, mano. Se você não obedecer, eu vou te colocar de castigo, tá ligado? Agora, quando foi que você ficou de castigo, o que você pensou no que você fez de errado? Nossa, eu só pensava em vingança, mano. Pô. Tá ligado? Na hora que eu sair daqui, eu vou quebrar tudo, vou tacar fogo na casa. Tá ligado? Você nunca refletiu sobre o bagulho que você fez, ninguém quis te ouvir e ainda te impôs uma postura que... e muitas vezes você tava certo. E aí, mano, eu vejo que tinha tem um problema muito grande, que as pessoas não se questionam, elas se julgam, né, criam um julgamento e uma crítica em cima de uma percepção que não deixou a própria pessoa expor, entendeu? Para não sei quem falou, é a fofoca, é o que se espera do outro também, né? As pessoas ficam esperando muito do outro através de imposições, né? Pô, aí não tem como, pô. É foda. O exemplo, a gente tá perdendo dialogar, mano. A gente não sabe mais dialogar. Mano. E interpretar também. Interpretar o que o outro tá falando. Escutar. É verdade. Um maluco que o Milton Santos, ele pegou um trabalho de um cara que chamava, acho que era Evan Strauss, e começou uma vez a querer explicar, o cara tava falando a diferença de perceber e sentir, né? E aí o Milton Santos começou a dar uma viajada no termo que o cara tinha falado, tá ligado? A diferença de perceber e sentir, né, cara? E como você precisa de um para poder chegar no outro. Sentir já é esse lance da sua conexão com o que existe dentro de você, com a intuição, né? A intuição é uma ferramenta ancestral, sentir, né, cara? Tá muito ligado ao coração, como o coração tá vibrando, né? Sim. E o perceber é tudo que você aprende no mundo, né, que ajuda você a se localizar no mundo, a geolocalização, né, cara, de uma ferramenta mais científica. Se você ficar só nessa parte aí do perceber, né, você fica raso e você não consegue se aprofundar nas coisas. Se você ficar só no sentir, você vira você mete o pé pelo dentro do mato, igual o Turro fez, tá ligado? Fica vivendo lá dentro com os bichos, querendo conversar com os animais, tá ligado? Então, assim, você precisa dos dois, mano, pra trabalhar junto. Você só chega no sentir com sabedoria se você conseguir usar o perceber como ferramenta, né? Pra você se localizar. O que o cara queria dizer com isso, né, mano? É que a gente tá perdendo esse nosso lugar de conexão de um com o outro, com a natureza. A gente tá ficando plastificado, mano. Só usando respostas de uma pseudo-razão pra poder a gente continuar o mundo do jeito que tá, né, cara? Continuar justificando o capitalismo, continuar justificando. A gente vai com que depois vai parar lá naquele deserto lá, onde tem milhares de roupas lá poluindo o planeta lá, acho que é no Chile, sei lá. Então a gente vai gerando poluição atrás de poluição. E a única coisa que a gente produz, mano, a única coisa que a gente produz pra terra é lixo. Lixo. É a única espécie que produz lixo no mundo. Você vai botar um ser humano, bota 3 seres humanos numa praça, velho. Ele sai de lá e vai deixar lixo, velho.
Pô. O maluco chamado Galo de Luta, mano. Que, tá ligado o maluco que queimou a estátua do Borba Gato? Aham. Ele foi fazer um rolê num pico lá, acho que na Bahia, tá ligado? Uma comunidade tradicional, bonitona, assim, lagoa, a galera pescava, tinha umas marisqueiras. Aí o maluco foi lá e falou, caralho, né, mano? Tô saindo de São Paulo, o bagulho não tem nem oxigênio pra respirar. Olha só, a gente podia todo mundo viver assim. Começou a viajar, né? Por que eles não viviam assim? Aí depois ele pensou, nesse mesmo vídeo ele falava, pô, mas já pensou? Se nós de São Paulo sai todo mundo de lá e vem pra cá? Trazendo nossos hábitos destrutivos, em pouco tempo nós destrói todo esse lugar. A gente já começa a enfiar lixo, já vão lançar vários prédios aqui e daqui a pouco esse lugar que a gente sonhou em ter já não vai existir mais. Caso que o hábito que a gente está levando para frente, que foi jogado na nossa cabeça o tempo todo como sendo a felicidade que a gente precisa, né? Nosso, né, mano? É um bagulho totalmente contrário do que a gente precisa para ficar vivo. Até palavras já, desenvolvimento, né, cara? Você perdeu o envolvimento com as coisas, tá ligado? Você não quer desenvolver porra nenhuma, eu quero me envolver cada vez mais, mano. Tá ligado? Ou desenvolver, olha só que fita, tá ligado? E a gente vai pro lugar, a gente leva lixo pra caralho. Chega no pico, não tem asfalto, fala, nossa, não tem asfalto, não tem isso, não tem aquilo. Você tá mal acostumado, mano. Mal acostumado, tá ligado? E a gente vai mal acostumando nossos filhos também. E nesse processo de mau costume também tá nossas relações com a planeta Terra, com os outros indivíduos humanos, tá ligado? Isso tem tudo a ver com esse processo da assimilação dessa cultura corrosiva que vai passando de pai. Uma mina falar que para uma coisa ser considerada cultura, ela precisava de 3 gerações, né? Uma geração criava o hábito, passava pro filho, né? E aí e aí depois do filho passava pro neto, e aí se consolidava como cultura, né, cara? Já era uma coisa que era uma identidade daquele povo, né? E a gente tem colocado como identidade uma parada imediata, irmão. Imediata, que só degrada. A gente vontade vive em ilhas de calor, mano. Essa parada do ego mesmo. Pô. A gente vive em ilhas de calor na cidade, mano. No dia que eu tô aqui em São Paulo aqui, você olha no horizonte, você observa que tem uma parada meio marrom, assim, por cima dos prédios, tá ligado, mano? Uma penumbra marrom e sem chuva. Pequenas a garganta ressecadona, assim, começa... Você tendo várias síndromes no seu corpo, cara, parece que você vai sucumbir à morte a qualquer momento. Na bagulho e tem tudo isso é um efeito colateral metais da onde pesados. A sociedade de consumo jogou nós, tá ligado? Cada um prédio, você mora num prédio, você não conhece ninguém da tua vizinhança, maluco. Você não sabe o cara que mora do seu lado, você não sabe o cara que mora embaixo. Você sai na rua, é uma multidão de 100 milhões de pessoas solitárias, tá ligado, mano? Uma do lado da outra, ninguém conversa, tá ligado? Todo mundo sozinho, solitário, com depressão. Tudo produzindo sentindo lixo, cagando na água. De interagir. Louco, cara. Louco. Sinistro demais, mano. Tem umas paradas bem... o óbvio, surpreendente, óbvio pra essa galera, surpreendente, né? E os cara que articulam tudo isso, eles estão ligados, porque eles não estão dentro dessas neuroses que a gente fica. A gente vai vivendo nesse ciclo, a gente vai tendo várias reações adversas, né? Com vários problemas neurodivergentes, tá ligado? Um montão de parada, depressão pra caraca, síndrome do pânico, problema respiratório. Mas os malucos que articulam isso, eles estão vivendo tranquilão, comendo boa comida, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles conversam entre eles. Eles planejam o nosso fim. Enquanto a gente tá se dividindo, competindo entre nós. Eu tenho a concepção de liberdade, mano. Né? A concepção que eu tenho de liberdade é espiritual, né? Eu acredito que, tipo, é através do despertar da consciência que a gente consegue, né? Através do despertar da consciência coletiva que a gente consegue executar certas coisas e conviver de certa maneira que a gente consegue compreender como ideal, como a gente consegue, como você falou, em vez de sentir, a gente, como você falou, usou a palavra, esqueci a palavra que você usou, mano. Perceber e sentir. A gente percebe como ser livre, mas a gente não se a liberdade enquanto a gente não tiver essa convivência coletiva de despertar da consciência, de tipo assim, eu sei o que é justo,
o que é justo, né, velho? Tipo assim, eu não tenho aquela ideia de ficar falando mal dos outros e ficar falando de problema e mal dos outros. Quero solucionar as coisas e falar de ideias, né? Desenvolver, né? Desenvolver no sentido positivo, nos desenvolver no sentido de ir à frente, né? De Progredir poder a ideia, progredir a ideia e fazer algo acontecer de fato, né? Então, pô, essas questões aí, eu acho que o cara que tem o poder, o cara que tá corrompido, porque tá corrompido e que é porque exerce a opressão, né, em cima de outras pessoas, então a pessoa tá corrompida. Quem exerce poder se corrompe. Então as pessoas não são livres. Elas podem estar bem de saúde, talvez. Pode estar, sim, com uma qualidade de vida aparentemente ok. Mas eu não acredito que essas pessoas elas tenham nenhuma proximidade do que é a liberdade. Elas podem ter liberdade econômica, entendeu? Que é a liberdade de poder comprar. Às vezes você vai comprar o iate, o cara tá lá no iate e tá só de aparência, dentro dele tá vazio total, tá ligado? Então, ele vai preenchendo aquela falta que ele tem com outras coisas que ele só pode comprar. pô, e ele vai sempre estar podendo vai estar sempre podendo cobrir uma lacuna, né? Mas é só como muleta, né? O problema dele não vai ser solucionado porque o problema da humanidade, do indivíduo, só se soluciona com eu poder olhar pra você, né, de igual pra igual, de frente pra frente. Tipo, se eu te coloco pra baixo, mano, essa força vai estar se opondo contra mim depois. Tudo que eu faço pra você, eu faço a mim. Se eu faço mal, eu faço mal pra mim. Então eu não acredito que essa galera chegue ao ponto de ser livre, né? Mas que às custas da gente eles conseguem uma certa liberdade pro ego deles, né? Que o interessante eles estão acometidos já por essa primeira pandemia do mundo, que foi o egoísmo, né, mano? Os caras só vão preenchendo esses buracos dele com cada vez ter mais coisa, cada vez ter mais dinheiro. O professor Hermógenes, ele tem uma figura que ele cria que é muito louca, que é ele fala que tinha uma garrafa, né, cara, cheia de água salgada, com uma rolha bem apertada na boca da garrafa, tá ligado? E ela fica flutuando no mar, mano. Tá ligado? A garrafa cheia de água salgada, muito bem arrolhada, só que flutuando no mar. A água que tá dentro da garrafa é a mesma água que tá do lado de fora. E ela só não entra em contato com cada rolha. E a garrafa seria o ser humano, a água dentro da garrafa, o espírito humano, e o oceano seria a consciência universal. E a rolha, mano, seria o ego, tá ligado? Uhum. Então o que impede a gente de entrar em contato com o todo universal é, em vez de a gente usar a ferramenta que a gente tem para se manifestar no mundo e fazer entregar o nosso propósito, a gente dá muita importância pro eu sou bando, sei que e eu quero ter cada vez mais coisa, eu quero ser o rei. E essa síndrome do rei vai afastando a gente do todo universal, mano. Cada vez mais afastada, mano. Uhum. A coroa do rei é como se fosse a rolha mesmo, mano. Tá ligado? Vai deixando cada vez mais afastado. E você, não só você se afasta, como você vai criando mecanismo para afastar outras pessoas. Vai criando situações de miséria, né? E vários tipos de mazelas sociais que vai afastando as pessoas do propósito dela, colocando ela em ruínas mentais para servir o seu privilégio de estar se sentindo cada vez mais superior às pessoas, para alimentar o vazio que tem dentro de você, que você nunca consegue preencher, tá ligado? É tipo uma doença mesmo, mano. A falta de olhar para dentro e perguntar quem sou eu, tá ligado? Uhum. Quem sou eu, né? E nessa a galera se confunde, porque tudo que a gente absorver e a gente quiser executar,
se a gente for executar a mesma coisa, a gente pode fazer a mesma coisa. Se eu tiver uma intenção, vai ter um resultado. Se eu tiver outra intenção, vai ter outro resultado. Sou anarquista, então, tipo, todo mundo tem que ser anarquista e vamos, fazer aí um sectarismo, uma parada tipo assim, anarquista se veste assim, você não é anarquista, tem que ter carteirinha de anarquista, cara, tá ligado? Essa mentalidade, mesmo que não seja essa forma material, né? Não é que tenha carteirinha de anarquista, mas mentalmente ele tem, tá ligado? Então, tipo assim, se eu for executar a parada desse jeito, eu vou cagar tudo. Se eu fizer o negócio com consciência, aí o bagulho pode dar certo, porque eu vou ter que analisar a existência, a vida, a realidade e tudo. Se eu quiser fazer da forma emocionada, né, que é essa emoção do ego, que é essa paixão que acaba sendo vira como um religioso que tá ali, tipo, fanático, né? É um fundamentalista. Ele não tem uma base na realidade, tem uma questão pessoal, né? É o que você tá falando do identitarismo de hoje, é uma questão, tipo, totalmente pessoal, assim, é sobre mim e o resto que se dane. Aí eu faço parte disso aqui porque isso aqui é sobre mim. Só. Foda, brabo. Tá ligado? Mas, mano, a gente vai cada vez mais ferrando. Vamos organizar pra gente fazer essa live e falar sobre isso e mais, tá ligado? A gente vê uns temas aí que seja interessante pra gente